Bom, dando continuidade às atividades do caderno do aluno São Paulo Faz Escola, tá? Na situação de aprendizagem 3, nós vamos trabalhar o conceito de ponto médio, mas esse ponto médio está no plano cartesiano. Então, antes que a gente faça a atividade, a professora vai retomar um pouquinho os conceitos envolvendo o plano cartesiano. Tá? Nós temos já alguns vídeos gravados, então se você achar necessário ver os vídeos novamente, só procurar no grupo ou me pedir que eu envio novamente, tá bom? Mas aqui qual é a ideia então? A situação de aprendizagem vai trabalhar ponto médio, mas ponto médio de um segmento. Quando que eu tenho um segmento? Um segmento vai ser formado quando eu tenho dois pontos, eu venho e traço uma reta, tá? Então, eu tenho um segmento de reta. Esse segmento de reta tem começo, tem meio e tem fim. O meio dele é chamado de ponto médio. Por que ponto? Porque eu posso vir aqui e colocar uma taxinha que vai representar um ponto. Lembra que todo ponto no plano cartesiano, ele tem coordenadas x e y. Então, por isso que a gente fala ponto médio, tá? Antes da gente pensar no ponto médio mesmo, a gente vai retomar, então, os conceitos envolvendo plano cartesiano. Eu devo lembrar que aqui eu tenho na horizontal o eixo x, eixo das abscissas. Na vertical, eu tenho o eixo y, eixo das ordenadas. Cada taxinha que a gente coloca aqui, ó, ela tem coordenadas. Ela tem um valor para x e um valor para y. Sempre, 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 nós colocamos o valor de x primeiro, tá? Então, aqui, quando eu me refiro a esse ponto, ele vai ter coordenadas 5 para x e menos 3 para y. Tá? Então, esse ponto, que geralmente a gente representa com uma letra maiúscula, aqui, né, eu não consigo, ele vai ter coordenadas 5 para x, menos 3 para y. Se eu colocar uma taxinha aqui, ó, esse ponto, ele vai ter coordenadas, ó, ele está em cima do eixo y. Então, ele não foi nem para a direita nem para a esquerda, tá? Ele não percorreu nada, nenhuma unidade de medida na horizontal. Ele só percorreu na vertical. Então, ele vai ser 0 para x, menos 3 para y. Geralmente, quando a gente vai fazer esses exercícios, os pontos que estão sobre o eixo x é o que faz a gente errar, né? Então, vou colocar um outro aqui, ó. Esse ponto, ele está sobre o eixo x. Então, ele vai ter coordenadas menos 3 para x, 0 para y, porque ele não subiu e não desceu. Tá? Então, aqui eu só tenho pontos. Agora, se eu traçar uma reta, se eu ligando esses pontos, que aqui eu estou simbolizando com o meu elastiquinho, eu vou ter um segmento de reta com extremidade, origem no ponto menos 3 e 0, extremidade no ponto 5 e menos 3, tá? Então, aqui eu tenho um segmento de reta, eu tenho um pedacinho da reta. E esse segmento de reta, cada extremidade tem um ponto. E a metade dele, o ponto médio dele, que aqui por enquanto a gente não está calculando, a gente só está compreendendo, ele também vai ter coordenadas. Ele vai ter um valor para x e um valor para y. Então, é esse conceito que a gente vai trabalhar, tá? Aqui, primeiro, a gente vai trabalhar o conceito visual, a gente vai contar as unidades de medida, pensando nos quadriculados, tá? Para aí sim a gente chegar em maneiras que dá para utilizar de cálculo, ok? Então, aqui, ó, se eu colocar agora meus pontos aqui, ó. Eu tenho um segmento de reta paralelo ao eixo Y. O que é paralelo?
tá? Nunca vão se encontrar, mantém sempre a mesma distância. Eu sei que esse ponto tem coordenadas, e se eu pensar nas coordenadas, eu vou pensar um valor para x e um valor para y. Então, ele vai ser 3 para x, 7 para y. Aqui, esse ponto, ele vai ser 3 para x, 1 para y. Agora, se eu perguntar para vocês, qual é o tamanho desse segmento, tá? Para descobrir qual é o tamanho desse segmento, eu posso simplesmente vir aqui contar quantas unidades de quadradinho ele está utilizando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já descobri que esse segmento tem 6 unidades de medida, tá? Se eu pegar a minha régua, eu vou verificar que cada lado desse quadradinho aqui, ó, tem 1 centímetro. Então, até posso falar 6 centímetros. Mas aqui a gente vai usar unidades. 6 unidades de medida, tá? Quando a gente pensa nesse segmento, repara que se eu fizer 7 menos 1, também dá 6, tá? Então, muitas vezes eu não preciso contar. Eu posso utilizar o conceito da minha reta numérica, ó. 7 menos 1, 6. Então, eu tenho 6 unidades aqui. Agora, se eu colocar ó, está sobre o eixo Y, e aqui eu tenho ponto menos 8 para x, 2 para y, tá? Se eu traçar esse segmento aqui, ó, tá dando para ver aí, ó, lilás, e eu perguntar para vocês, qual é o tamanho desse segmento? Você vai poder contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você vai me falar, esse segmento mede 8 unidades de medida, né? 8 lados aqui, ó, ou 8 centímetros. Como agora eu estou em cima do eixo Y e o meu X é 0, na hora de pensar nesse conceito de subtração, igual a gente fez aqui, eu vou fazer 8 menos 0, que dá 8. Eu não preciso considerar menos 8, porque quando eu estou pensando em medida de lado, não existe medidas de lado, de segmento negativo. Então, eu sempre vou pensar nesse valor positivo. É o que a gente chama de módulo do número, tá? Eu sei que ele é negativo, ele está no segundo quadrante, mas a medida desse segmento sempre será positiva. Então, aqui eu medi com vocês, né? A gente fez a contagem de um segmento na vertical e um segmento na horizontal, tá? Se eu quiser achar o ponto médio desse segmento, eu simplesmente venho aqui, como inteiro ele valia 8, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Eu coloco aqui a minha taxinha, tá? Então, esse ponto que eu acabei de colocar, ele indica o ponto médio do segmento. E ele também vai ter coordenadas. Ele vai ser menos 4 para x, 2 para y, tá? Então, esse ponto é o ponto médio. A mesma coisa acontece se eu quiser achar o ponto médio desse segmento. Lembra que ele era 6? Ó, 7 menos 1, 6. Então, metade de 6 é 3. Então, eu vou contar 1, 2, 3. E vou colocar aqui, ó. Tá? Esse ponto representa a metade do segmento. Representa o ponto médio. Esse ponto também tem coordenadas. Ele é um par ordenado. Então, ele é 3 para x, 4 para y. É assim que nós vamos interpretar, tá?